Nós teremos agora a honra de receber aqui no palco Fernando de Aragão Ramalho, geógrafo formado pela Universidade de Brasília com bacharelado, licenciatura de especialização em geoprocessamento cartográfico e planejamento urbano. Atuou como professor de geografia em instituições públicas e privadas do Distrito Federal entre 1990 e 1995, quando assumiu o cargo de servidor público do Congresso Nacional, lotado no Departamento Técnico da Câmara dos Deputados, onde desempenha a função de assessor técnico processual nas áreas de arquitetura e engenharia. No campo da ufologia, Ramalho é pesquisador e membro do Centro Brasileiro de Pesquisas de Discos Voadores, no qual exerceu as funções de consultor especial e coeditor da revista UFO, com mais de 40 anos no ramo, sendo atualmente articulista do periódico em sua versão online. Integra a Comissão Brasileira de Ufólogos, CBU, desde 2004, sendo hoje seu vice-presidente e coordenador da campanha UFOS, Liberdade de Informação Já, desde seu início em 2004. É responsável pela abertura dos documentos ufológicos do governo brasileiro ao público através das suas ações junto ao governo federal em suas instâncias executiva e legislativa. Recebo agora ao palco Fernando Ramalho. Boa tarde, gente. Prazer imenso estar aqui e uma responsabilidade também, né? Depois de duas palestras sensacionais aí, a do Petit de manhã e agora do Edson Boaventura. E sempre dá um friozinho na barriga da gente, né? Apesar de já ter mais aí de 40 anos de experiência na ufologia e um tempo não tão grande de exposição aí em palestras, né? Mas é sempre bom reencontrar a turma ao vivo, dá mais emoção, né? Bom, a gente aqui vai bater mais em cima dessa questão do caso Varginha, né? Justamente por causa dos 30 anos, mas a nossa abordagem ela vai ser mais específica na questão legal, tá? Especialmente porque a gente trabalha lá em Brasília, né? E justamente numa casa de leis, que é a Câmara dos Deputados, e tem uma certa facilidade de lidar com essa questão e direcionando na ufologia, dessa vez a gente vai falar especificamente sobre os 30 anos de acobertamento do caso Varginha, né? Além de fazer 30 anos, ele tem também 30 anos de acobertamento. E essa parte governamental, né, com o uso da lei de acesso à informação, que é a Lei 12.527 de 2011. Então vamos fazer uma recapitulada, né, bater na mesma coisa que os meninos já falaram, as meninas Liliana, Valquíria e Kátia, né, que estão, pelo menos a Kátia... As três estão aqui, que bom. Avistaram a criatura, né? E em 96 houve também relato de queda de nave, né? O casal Oralina e Eunico Freitas avistaram isso. Isso tudo é com acompanhamento de militares, né? Então nós vemos aí também a captura de pelo menos duas criaturas, né? Uma pelo bombeiro, outra pelo exército, e também uma criatura, muito provavelmente a terceira criatura, né? Pelo Marco Elixerese, que veio a falecer depois por causas desconhecidas até agora, né? Bem, atualmente a gente tem novas testemunhas, né? Então, o quebra-cabeça começa a se encaixar a partir do surgimento, ultimamente, principalmente, de uma testemunha, que é o doutor Ítalo Venturelli, né, que ele descreve ter visto a criatura, né? Nesse caso, você pega um contexto muito mais pesado, tá? Porque você tem um médico
dizendo que via a criatura e relatando como foi o seu encontro com essa criatura. Esse peso, além das meninas, da morte do Elixerese, do envolvimento do Exército, obviamente isso gerou documentação. Como acabou de falar o Edson, toda a história vem gerando documentação. E essa documentação, gente, pela lei brasileira, se ela não está disponível é porque ela foi classificada. Classificada segundo a lei 12.527. Né? Ela pega um prazo de classificação. Esse prazo hoje é de, no máximo, 25 anos. Ora, se o caso Varginha está fazendo 30 anos, essa documentação já deveria estar exposta ao público. Ou então, para quem acionasse a lei, né, através de protocolo próprio, nós vamos falar disso, e esse tipo de documentação já deveria estar, pelo menos, disponível para ser solicitado. Com base nisso, em 2004, a CBU lançou a campanha UFOS Liberdade de Informação Já. Tá? A CBU não é de 2004, ela é de 97, foi criada justamente para organizar o primeiro Fórum Mundial de Ufologia, que até hoje, que se tem conhecimento, foi o maior fórum mundial, o maior encontro de ufólogos do mundo. Foram mais de 70 profissionais, né, dedicados à área. Veio pelo menos 35 do exterior, a gente não vai citar nomes aqui, mas os maiores ufólogos do mundo estavam presentes em Brasília. Isso se deu em dezembro de 97. A CBU foi criada ali, só que ao final desse encontro foi redigido um documento chamado Carta de Brasília, que foi entregue ao então senador José Roberto Arruda, ele era líder do governo no Senado, para ser entregue ao presidente da época, Fernando Henrique Cardoso. Vejam bem, 97, um ano depois do caso Varginha. Tá? Essa época, nós já tínhamos conhecimento que o doutor Birajara Rodrigues, ele já começava a desistir do caso, que foi por conta dele que o caso Varginha não entrou nessa Carta de Brasília. A Carta de Brasília só pediu a noite oficial dos UFOS e noite oficial dos UFOS e o caso a Operação Prato, exatamente. Mas já tinha o caso Varginha, mas o caso Varginha era muito recente e havia um certo temor do doutor Birajara de colocar nele. Mas até então, ele depois lançou o livro, enfim, não se via, mas já tinha-se suspeita. No final de 97 já tinha rolado o IPM, tá? Que nós vamos falar dele. Então, assim, já havia uma suspeita de que algumas pessoas começariam a andar para trás por conta desse IPM, mas não se tinha total conhecimento disso. Houve até uma discussão, né? Eu acho que o nosso Vitório Pacatini lembra bem disso, né? Então, assim, mas era para entrar o caso Varginha na Carta de Brasília, mas não entrou. Bom, resumindo, 2004, anos depois de 97, né? O governo não tinha dado nenhuma resposta nem sobre a Operação Prato, né? E nem sobre a noite oficial dos UFOS. Os documentos não surgiram, apesar de todo mundo já saber dos casos. Muito menos de Varginha, que nem foi solicitado. Então, nós resolvemos reformular a campanha, né? lançar a campanha UFOS Liberdade de Informação Já, e incluímos o caso Varginha, né? Foi solicitado por mim ao doutor Birajara que ele se engajasse nessa campanha. Eu cheguei a ligar pessoalmente para ele, de telefone, lá de Brasília. Falei, olha, Birajara, você está afim de entrar conosco? Nós estamos reformulando a CBU. Novos membros estão entrando e o caso Varginha vai entrar na nossa mira. Pois bem, ele não só não aceitou, como disse que o que estaríamos fazendo era infantilidade e a gente não sabia onde a gente estava se metendo. Foi nesse nível que
se deu a conversa entre eu e ele. Tá? Então, a partir de então, a gente falou, olha, eu falei para os meninos, né, Petit, Geva, Roberto Afonso Beck, Claudei, a gente tinha um grupo de e-mail, né, que passava para um, passava para todos, olha, conversei com o Birajara, ele não vai entrar, está totalmente contra, quer dizer, nesse documentário da Globo, nós ouvimos a declaração dele que há 10 anos atrás ele tinha desistido do caso Varginha, né? Não é 10 anos atrás. Eu tenho certeza, em 2004, quando eu solicitei a entrada dele na CBU, ele já, ou seja, já tem 22 anos. Né? Já começa a falsear a coisa por aí. Pois bem, nós lançamos a campanha, fomos às ruas para a gente coletar assinaturas, né, a forçar o governo a abrir esses 3 casos que a gente estava pedindo, pelo menos fornecer os documentos dele. Em consequência a isso, né, a nossa campanha, a gente bateu tanto na mídia, principalmente na revista UFO, nós fomos convidados pela Aeronáutica para uma visita ao Sindacta, onde fica o Comando da Aeronáutica Geral do país. Né? Fomos recebidos primeiramente no Ministério da Aeronáutica, ou melhor, no prédio da Força Aérea Brasileira, né, que é do Ministério da Defesa. Essa época, em 2005, já era Ministério da Defesa. E fomos levados até o Sindacta 1, onde, dentro, acessamos o Condabra, e dentro do Condabra tem um comando de defesa de defesa aérea, né, o CODA. Dentro desse CODA, a gente teve que se desfazer de tudo, né? Praticamente ficamos quase nus, né? Porque não poderia levar caneta, nem papel, nem muito menos máquina fotográfica, telefone, nem imaginar, né? Então deixamos tudo aqui nessa mesinha aqui em frente. Essa foi a última foto que nós tiramos dentro do CODA, para depois acessarmos um local de segurança máxima, onde tem as 3 forças atuando em conjunto, vigiando o espaço aéreo brasileiro. E lá, né, Petit, tivemos a grata experiência de ver um telão quase desse tamanho aqui, que relatava o espaço aéreo brasileiro todinho, e o brigadeiro Teles Ribeiro, Ateneu Zambuja, Teles Ribeiro era o chefe do SERCOM-SAE, que é o Centro de Comunicação Social. O Ateneu Zambuja era o que chefiava exatamente o CODA. Ele falou, olha, não é coincidência que vocês estão aqui. Não, mas veja bem, vocês estão vendo esse pontinho aqui, é um objeto voador não identificado passando exatamente sobre Brasília. E assim, a gente viu na cara de todos os oficiais que eles estavam tensos. Exatamente porque eles não conseguiam identificar o objeto, né? E ele estava passando em cima da capital. Né? Foi uma experiência muito interessante para nós. Né? Nesse CODA, a gente teve acesso aos papéis, né? E, enfim, essa história todinha foi divulgada na Rede Globo. Dessa feita, a Rede Globo fez um papel fantástico, né? Tanto é que passou no Fantástico. Foi a maior reportagem de capa da revista eletrônica. Inclusive, o Luiz Petri, ele era um dos diretores do Fantástico, esteve com nós lá. Né? Passamos o dia inteiro lá dentro, vasculhando. Tivemos esses documentos, tanto a Operação Prato quanto a Noite Oficial dos UFOs, em mãos. A partir daí, nós utilizamos a Lei de Acesso à Informação. Da época, ainda não era a 12527, que é só em 2011 que ela foi redigida, né, foi sancionada. Nossa visita foi em 2005, né, em maio de 2005. E aí a gente usou a Lei
11.111 de 2005. Ela já estava vigente quando a gente teve lá no Condabra. Tá? E não nos foi permitido fazer cópias daqueles documentos que nós tivemos em mãos dos arquivos da aeronáutica. Você vê aí que a própria aeronáutica já estava, ou ela não tinha conhecimento, ou estava propositalmente nos escondendo o documento que a gente solicitava. Tá? Então a gente entregou um manifesto e tal, solicitando aqueles documentos, mas nada saía. O que é que nós fizemos? Usamos então a lei 11.111, que era à época a Lei de Acesso à Informação, e protocolamos na Casa Civil da Presidência da República o dossiê UFO Brasil. O que era esse dossiê? Ele era um histórico completo do que a ufologia é desde o seu nasceturno em 47, né, do caso Roswell, explicando o que é ufologia, quem estuda ufologia, quais são os grupos envolvidos nessa época que eram todos os membros da CBU tinham o seu grupo específico. Aí a gente resolveu se reunir, por isso que a gente chama Comissão Brasileira de Ufólogos, porque são ufólogos do país inteiro, né? Cada um com seu grupo resolveu se reunir e montar um grupo para exatamente fazer união de forças para conseguir o mesmo objetivo, qual seja a abertura dos documentos oficiais sobre ufologia do país. Protocolamos isso na Presidência da República, acionando a comissão chefiada pela Dilma Rousseff, né, que era, à época, essa comissão já existia, era a Comissão de Averiguação e Análise de Informações Sigilosas. Ela seria presidida pela Dilma Rousseff, que na época ela era chefe da Casa Civil. E isso foi para todos os ministros componentes dessa comissão. Então você tinha Dr. Paulo Vanucci, né, secretário especial de Direitos Humanos, na época o José Dias Toffoli, que hoje é ministro do Supremo, ele era advogado-geral da União, embaixador Celso Amorim, da época Relações Exteriores, ministro Nelson Jobim, ministro de Estado da Defesa, e doutor Tasso Genro, ministro de Estado da Justiça. Essas autoridades, todas elas receberam o dossiê UFO Brasil, foi tudo protocolado, né? E, em cima disso, nós começamos a pressão, tá? Forçando nossos contatos políticos em Brasília. Por conta desse documento, em 2007, aquilo ali foi protocolado. A data, tem a data aqui? Não. Foi no final de 2006, 27 de dezembro de 2006. Aliás, 2007, 27 de dezembro de 2007. Em 2008, começaram a chegar os pacotes de documentos da Força Aérea, inclusive aqueles casos que nós tivemos acesso lá no Condabra, lá no CODA, tá? Foram parar no Arquivo Nacional em Brasília. Então foi aquela alegria total, né? Nossa, conseguimos o nosso objetivo. Só que, dentre esses objetivos, só quem estava cumprindo o que foi solicitado no dossiê foi a FAB, né? Força Aérea Brasileira. Não tínhamos notícias de documentos vindo nem da Marinha, nem do Exército. E uma das pérolas que veio em consequência a esse dossiê UFO Brasil, né, foi a primeira lei dos discos voadores, apelidada de Lei dos Discos Voadores, né? É a portaria 551-GC3 de agosto de 2010, assinada pelo brigadeiro do ar Junichi Saito. Então, ele diz exatamente o que a aeronáutica tem que fazer quando ela registrar UFOs no espaço aéreo, né? O que deve ser feito, analisado pelo Comando da Aeronáutica, né? O Condabra, onde nós estivemos, ficaria responsável pelo Sistema de Defesa Aeroespacial SISDABRA, né? E o COMAE, né?
todas as informações sobre OVNIs, elas deveriam ser recebidas, catalogadas. Se não tivesse alguma classificação de sigilo, elas deveriam ser enviadas ao CENDOC, Centro de Documentação e Informação da Aeronáutica, né? E, a partir dali, enviadas ao Arquivo Nacional, que era exatamente o que a gente pedia dentro do dossiê UFO Brasil, que toda a documentação ufológica gerada pela nação fosse enviada ao Arquivo Nacional, para acesso ao público, né? Então, esse passou a ser o principal objetivo da CBU. E aí, a partir de então, anos e anos seguidos, a Aeronáutica vem enviando informações ufológicas, né, para o Arquivo Nacional. Hoje está disponível para qualquer um, né, e pelo menos a Aeronáutica fez isso, né, um papel de abertura que a gente solicitava. Acontece que nós somos ufólogos, nós, enquanto ufólogos, a gente sabe que tem muito mais coisa do que foi enviado ao Arquivo Nacional. Começou-se a nível nacional uma pesquisa no Arquivo Nacional, né, e a gente viu que estava faltando muita coisa ainda, tá? Inclusive da própria Aeronáutica. Hoje a Aeronáutica diz que já enviou tudo, mas a gente sabe que tem coisa ainda sigilosa na Aeronáutica. Mesmo que a portaria 551 GC3 determine a ida, tem coisa, a ida do material deles ao Arquivo Nacional, tem coisa que é classificada. Então, o que a gente tinha para recorrer a isso? Usar novamente a lei. Então, em 2008, eu e o saudoso Roberto Afonso Beck, também da CBU à época, que também visitou conosco o Condabra, eu conversei com ele, eu falei, Beck, tem um deputado lá na Câmara que nos parece, né, pelo comportamento dele, principalmente em relação à lei de abertura de informações do governo, ele parece que é um cara bom para a gente chegar e fazer um lobby junto a ele em relação aos pleitos da CBU. Não deu outra, eu marquei um encontro, né, marcamos uma reunião com o deputado, ele aceitou conversar sobre o assunto, e aí nós convencemos ele a entrar na nossa luta, né? E eu, pessoalmente, conheço o deputado, ele é uma pessoa sensacional e aberto, né? Porque para ser um político, para lidar com o assunto ufologia, ele tem que ter a cabeça muito aberta. Tá? E inclusive, está disposto a levar a cara a tapa, a ser exposto à gozação. E eu falei para ele, deputado, ufologia é uma coisa muito séria. Eu e o Beck, nós levamos o dossiê UFO Brasil, olha, isso aqui está lá dentro da casa da Presidência da República. Esses documentos estão chegando no Arquivo Nacional, com o uso da lei que o senhor, inclusive ele foi um dos... a lei passa por vários deputados, né? Na época ele era presidente de uma das comissões onde a lei passou, e ele deu parecer positivo, ele falou, isso aqui, eu falei para ele, isso aqui é um resultado da sua lei, né? Da lei que o senhor ajudou a redigir. E ele entrou de cabeça na história, né? E é por causa dele que esse IPM veio às nossas mãos, né? O Petit já falou isso de manhã, o Edson repassou em cima dessa questão do IPM. Esse IPM passa a ser o ponto fulcral do caso Varginha a partir de então. Porque todo mundo sabia que tinha um IPM, mas ninguém tinha conhecimento do que estava dentro dele especificamente, né? Hoje a gente sabe que esse IPM ficou escondido por muito tempo exatamente por conta do conteúdo dele. E eu vou explicar para vocês quais são os problemas desse IPM do ponto de vista legal, tá? E essa é a principal razão dele não ter sido aberto ao público. Primeira coisa, o primeiro requerimento do deputado, vocês lembram, eu encontrei com ele em 2008.
eu e o Beck. E convencemos ele a assinar um requerimento, tá? O 4470 de 2009, que foi o primeiro requerimento do deputado Chico Alencar, versando sobre discos voadores, e o segundo da Câmara dos Deputados. O primeiro, sabe quando foi? Em 1958, sobre o caso Ilha da Trindade, né? Ou seja, já se ia aí mais de 50 anos, né? Aí esse foi o segundo requerimento versando sobre ufologia dentro da Câmara dos Deputados, dentro do Congresso, né? E o autor, Chico Alencar, nas respostas a esse requerimento, foi aí que apareceu a primeira dica de onde estava o IPM, né? O general de divisão, então chefe do gabinete do comandante do Exército, Joaquim Silva Luna, se referiu a um dos questionamentos do requerimento 4470 de 2009 dessa forma, sobre uma sindicância, né? A referida sindicância, isso aqui eu já peguei uma partezinha, né? Ele cita naquela resposta no ofício que existia uma sindicância que foi juntada aos autos ao IPM. Essa sindicância foi a lambança feita pelo general Sérgio Lima, né? Que depois teve que entrar teve que gerar um IPM, que depois foi o substituto dele que assinou o final. Então a lambança estava sendo tão grande na sindicância que aí resolveram fazer o IPM, né? E ele não diz no número do IPM. Já era uma coisa, a gente ia ter que procurar isso lá na 4ª circunscrição da Justiça Militar, que fica em Juiz de Fora, tá? Só que, como vocês lembram, a gente não tinha mais o nosso advogado, né? A gente precisaria de um advogado para fazer uma petição dentro dessa 4ª Junta Militar da Justiça para solicitar esse documento. Quer dizer, ele apareceu em 2009, mas nós só fomos ter acesso a ele um ano depois, por conta de um repórter que usou, um repórter da Isto É, né? Ele usou a estrutura jurídica da revista para arrancar esse IPM, né? Hoje, o general Lima diz que o IPM está aí para todo mundo ver, né? Mas só ficou disponibilizado depois que essa junta de advogados da revista conseguiu. Agora, infelizmente, né, mais uma vez, eu acho que pela enésima vez, a mídia ela comprou a ideia do Exército de que o IPM, que o ET era o mudinho, né? E, assim, sem o menor critério de análise jurídica. Porque se você for ver, e eu vou começar a mostrar agora, o IPM está cheio de falhas, tá? De vários pontos de vista. Bom, mais um requerimento, né? Já em 2011, aliás, eu falei 2010, a revista Isto É, não, ela é de 2011, tá? Aquele requerimento a gente não conseguiu o IPM naquele, não. Depois, outro requerimento, esse 679 de 2011 foi redigido, quer dizer, eu redigi, né? Eu redigi esses requerimentos do deputado todo e ele assinava. Ele fazia uma revisão tal e pimba, porque o deputado não tem obrigação nenhuma de entender de ufologia, né? Quem tem de ufologia são os ufólogos e sabe o que é que está escondido. Então eu pincei as laudas todas do requerimento e o deputado simplesmente assinava. O que é que nós solicitamos? Mais um requerimento, 679, e veio essa resposta aqui. A localização do IPM 18 de 97. Aí, numa das laudas, né, letra K, foi esse questionamento que eu coloquei no requerimento.
E aí nós temos aí a assinatura do general, então, chefe do Gabinete do Comando do Exército, dizendo: nenhuma instalação militar ou o material de emprego militar foi utilizado para armazenar ou transportar qualquer tipo de carga, como a referenciada no requerimento de informações 679/2011, que era esse. As informações e apurações verídicas sobre os aludidos acontecimentos na região de Varginha, em Minas Gerais, Três Corações, constam nos procedimentos administrativos instaurados e devidamente encaminhados à 4ª Circunscrição Judiciária Militar, órgão do Poder Judiciário a quem coube deliberar sobre o assunto. Vejam bem essa parte final, que é importante, né, tá? Quem deliberou sobre isso foi o quê? Foi o juiz, né? O juiz dessa 4ª circunscrição, tá? E quem assina isso, por uma curiosidade do destino, né? Vocês lembram desse nome aqui? Mauro César Lorena Cid, só que não é o filho, é o pai, tá? Não vamos entrar em questões políticas aqui, porque não é nosso objetivo, mas você já vê tipo de credibilidade que esse general tem para fazer uma afirmação dessa. Ele pode dizer: olha, não sou, eu só assinei, né? Mas assumiu a responsabilidade de falar uma mentira. Porque isso que está escrito aqui, nenhuma instalação militar empregou material para transportar, isso é a primeira mentira da história, né? Está mentindo em documento público, certo? Inclusive, esse general, depois, ele só não foi processado porque o filho dele fez um acordo de delação premiada, em que um dos termos do acordo era não processar o pai, porque ele estava fazendo besteira lá nos Estados Unidos, vendendo as joias lá pegaram ele com a boca na botija, né? E ele seria processado, tá? Poderia até perder o cargo de general se fosse condenado. Esse é um dos generais de pijama que anda mentindo por aí. A primeira coisa, o primeiro erro que tem dentro desse IPM, ele é um desvio de finalidade. Isso já anula um inquérito. Porque ele foi criado por uma coisa para chegar a outra. Então, ele foi criado para ver se o Pacatini estava fazendo alguma coisa de errada. Tá? Foi criado para investigar o livro do Pacatini. E o que é que ele queria fazer? Ele queria descobrir os militares que estavam passando informações sobre os ETs de Varginha para o Pacatini. E isso está tão claro, porque tanto é que o resultado do IPM é dizer que o Mudinho era a criatura era o Mudinho, por mais onipresente que ele seja, né? Ou seja, há um desvio de finalidade, isso aí já é um motivo para anular o processo, tá? Primeiro erro. Mas isso aí, vamos dizer assim, não é uma ilegalidade, não é um crime. Acontece que outras coisas aconteceram, né? Bom, aí está a prova do primeiro desvio de finalidade, né? Que aí eu não vou entrar em detalhe, porque o Petit já explicou isso da forma primordial, né? Perfeita, como o Petit sempre faz, que resultou no nosso Mudinho, né? Fizeram de tudo com ele, né? Vira para cá, vira para lá, bate, e sem autorização, tá, gente? Para chegar à conclusão de que ele era criatura, né? E aí o juiz assina embaixo, né? Isso aí é assim, um erro em cadeia, que aí nós vamos explicar quais são os crimes envolvidos aí, tá? Isso aí a gente já consultou com o nosso amigo Floritasca, né? Amigo em nosso departamento jurídico. Hoje a gente pode dizer que a gente tem um departamento jurídico dentro da CBU, né, Petit? O Tasca é fantástico. Quando a gente vai falando das coisas, ele vai dizendo o artigo, onde está o erro e tal. E assim, eu também procurei muito isso lá, né? A gente
apesar de não sermos advogados, a gente estuda muito as leis, né? E isso qualquer brasileiro pode fazer, é só procurar. Então, o que é que está lá? Artigo 218, 299, 347 do Código Penal. Artigo 80 do Código de Processo Civil e artigos 88 da Lei de Discriminação contra Lei Brasileira de Inclusão, Lei 13.146 de 2015. Quais são os crimes imputados dentro desse IPM? Primeiro, falsidade ideológica. Omitir informação, omitir em documento público. Né? O general Cid mentiu. Tá? Mentiu na resposta, e numa resposta a um requerimento de informação da Câmara dos Deputados. O que já seria pior ainda, né? Simular propositalmente ocorrência inverídica para enganar a justiça. Tá? Aquela parte final que eu falei, que quem era o responsável para julgar é o juiz da 4ª Circunscrição da Justiça Militar, né? Ele foi enganado no processo. Tá? Ou seja, fraude processual. Isso já é o primeiro erro, é o arquivo 218, artigo 218, segundo 299. Depois, uso indevido sem autorização em processo e exposição de pessoa física. Foi o que eles fizeram com o Mudinho. Não. Eu não sei se os meninos que estão aqui mais, né? Porque quando eu vim em Varginha, eu vim em 2004, né? Mas, assim, eu acho que é a primeira vez que isso está sendo exposto dessa forma, legalmente, né? Justamente porque a gente não tinha conhecimento legal à época e tal. Mas no final nós vamos... Eles sofrem as consequências até hoje. Os irmãos, né? Exatamente. Isso aí é exatamente. Ou seja, uso indevido sem autorização, né? Num processo que resultou em exposição de pessoa física, litigância de má-fé. Essa é uma das razões pelos quais o processo, o IPM tinha que ficar escondido. Tá? Porque se a família conseguisse um advogado, né, o Exército estaria em maus lençóis. Tá? Aí ia ter que explicar um monte de coisa. Por que vocês fizeram isso? Hã? Não prescreve porque é um crime continuado. Vejam bem, o menino ainda está sendo... O menino não, né? É um homem já. A família está sofrendo as consequências. É um crime continuado isso. Tá? Ocultação de documento, né? Até 2011, pelo menos, estava continuando. E a partir de então, quando foi exposto, todo mundo começou a chamar o Mudinho de ET. O ET aí, os irmãos, sabe? É um caso sério. Isso saiu até no próprio documentário da Globo. Né? E mais um quarto, né? Essa lei é de 2015, tá? Mas ela pode ser aplicada até hoje, mesmo sendo o IPM ter sido já lá de 97, a discriminação continua até hoje. Né? Então é mais um crime continuado, né? Ofensa. Tá? Então, pelo menos 4 crimes a gente tem aí. E as penas vão de 1 a 3 anos, dependendo do gosto do juiz, né? Pode computar em multa e tal, mas assim, tem penalidade. Né? Tudo isso são crimes. Exatamente por conta disso, o IPM tinha que ficar escondido, ele não poderia vir à tona.
Ou seja, ele foi um desvio de finalidade, né? Um desvio começou como um desvio de finalidade para depois cometer pelo menos 4 crimes. Quer dizer, o IPM está todo errado, todo errado. Tá? Ele tem que ser alvo de uma anulação desse IPM, acabar com essa história, pedir desculpa para as pessoas envolvidas, inclusive para o Pacatini, né? E voltar a estaca zero, olha, e explicar exatamente o que o Exército fez nesses dias, tá? Para inventar essa história terrível aí. Vamos seguir em frente, gente. Bom, aí entrou em vigor a 12527 de 2011, que é a lei que a gente a CBU, quando ela entrou em vigor, a gente começou a bater, fazer solicitações, e isso já em 2013, tá? Porque, aliás, 2012, porque a lei é de 2011, mas ela tem no parágrafo final, né, no artigo final, que ela entraria em vigor 6 meses depois de promulgada. Então, ela só entrou em vigor efetivamente em junho de 2012. Ela regula, né, o artigo 33 da Constituição Federal, que é a Constituição é de 98, tá? Então, de 88, desculpe, de 88. A Constituição foi promulgada em 88. Ou seja, o caso Varginha já aconteceu dentro dos ditames da Lei de Acesso à Informação. Por quê? Porque ela está dentro da Constituição de 88. Tá? Não é o caso da Operação Prato, né, que ainda foi feita na época da ditadura, né, 77, 78, mas o caso Varginha se enquadra completamente na Constituição. Tá? Então, temos o direito de acionar a Constituição. Artigo 45 da lei. Agora, aí vem um monte de coisas, detalhes, né, que a gente não pode demorar muito, senão acaba o nosso tempo. Mas as coisas mais importantes estão no artigo 45 da LAI, né, que ela obriga todos os órgãos a publicar um rol de informações desclassificadas nos últimos 12 meses. Um rol de informações classificadas em cada grau de sigilo e deverá conter um código de indexação do documento. Tá? Depois isso, num decreto já em 14/12/2012, no final do ano, né, veio o CIDIC. Depois eu vou explicar o que é o CIDIC para vocês. A categoria no qual ela se enquadra, a informação, né, indicação do dispositivo legal que fundamenta a classificação, indicação de dispositivo legal que fundamenta a classificação, depois mais um decreto de 2023 que arrumou um inciso C ali. Tá? Data de produção da informação, data de classificação, prazo de classificação e redação dada por esse mesmo decreto. E o assunto, isso é muito importante, gente, o assunto de que trata a informação, mesmo que ele seja resumido. Tá? Por exemplo, se tiver algum documento do Exército classificado até hoje, não deveria estar, mas se ele foi reclassificado, ele tem que dizer qual é o assunto. Lógico que eles não vão dizer ET de Varginha, né? Mas eles vão dizer alguma coisa relacionada a isso. E ele tem no código, no CIDIC, a origem. Tá? Bom, usando isso aqui, nós entramos com várias solicitações e eu cheguei aí no quartel-general do Exército para folhear mais de 2.000 páginas com uma companhia bem agradável do lado, né? Um oficial bem grande, olhando o que eu estava fazendo lá. Né? Mas eu já tinha pedido, fui lá, entrei, hoje a gente ri, né? Mas na época foi meio tenso. Você entra isso aqui parece uma muralha, gente. Tem uns 4 andares de altura isso aqui, sabe? E
Aí você entra por uma entrada lateral, né? Já chega um soldado para você e fala, não, eu tenho aqui uma solicitação de acesso à informação. Já estou agendado com o capitão tal e tal. Aí o cara vai te acompanha lá dentro. É um negócio muito esquisito, gente. E é lá que devem estar as informações sobre Varginha, tá? Bom, vamos lá. O CIDIC, aquele código lá que eu falei para vocês, né, de que só entrou em vigor no final de 2012, ele é isso aqui. O Exército ele tem que publicar todo mês de junho uma estrutura documental que tem, por exemplo, o NUP. O Petit mais cedo falou que aquele livro dele foi classificado, tem o NUP, né? Ele tem o número da unidade ou órgão que gerou. Tá? Aí você sabe, por exemplo, se ele foi gerado na ESA, tem um número específico ali da ESA. Tá? Qual é a classificação dele? Ultra secreto, secreto ou reservado. Né? Categoria e tal, data de produção, data de desclassificação. Quando ele for desclassificado, se há a indicação, sim ou não, para reclassificação. A lei, ela diz que cada grau de classificação é reservado 5 anos, secreto 10 anos e ultra secreto 25 anos. Tá? Só o ultra secreto ele pode ser reclassificado, os outros não. Então, o caso Varginha completou 25 anos em 2021, certo? Ele é de 96, 2021, 25 anos. Então, o Exército, se ele reclassificou o documento, isso teria que estar naquele rol publicado lá no site do Exército, a data de desclassificação e se ele foi reclassificado ou não. Se ele foi reclassificado, ele vai continuar escondido. Tá? E aqui é a data quando ele vai ser liberado, né? Então, 21 mais 25, 46, né? Só seria desclassificado 46. E teria depois aquele decreto, um outro decreto que eu falei, né? Esse aqui, 2023, ele incluiu o assunto. Então, depois esse CIDIC aqui tem que ter o assunto do lado, tá? Então é isso. Isso deveria estar no Exército. 15 minutinhos. Aí é um termo de desclassificação, né? Aliás, termo de classificação, a forma como ele está hoje tem que ser assim, né? O código de indexação, grau de sigilo, categoria, tipo, data de produção, fundamento legal, razões para a classificação, né? O assunto da informação classificada, isso é muito importante, né? Não vai estar lá, T de Varginha, mas vai estar alguma coisa relacionada a isso, operação de captura, ou operação de movimentação de unidades do Exército, né? O local para onde ele foi, alguma coisa desse tipo que você tem como, opa, é isso aqui tem alguma coisa a ver. E pela data, né? Aí você vai lá, e é isso que a gente está fazendo direto. Tá? Só que a gente não achou nada. Né? Vocês viram que eu fui lá dentro do Exército, procurei, não achei nada. Tá? E eu vejo esse rol de documentos, gente, quase todo mês. Aliás, quando ele é lançado, né, e são muitos que são lançados, de ano em ano, sempre em junho de cada ano, a gente procura, mas não tem nada específico para vocês, que desde 96 não tem nada sobre Varginha. Então, qual foi a nossa solução? Olha, não estamos achando nada. Vamos procurar lá. Isso já em 2012, né? Então, vamos acionar o Ministério da Defesa para, vamos negociar esse negócio, né? Vamos conversar. Já que a lei não está dando certo, vamos primeiro conversar, antes de tentar forçar a barra, né? Acionar a lei, a justiça e tal. Vamos conversar. Aí
nessa época, o ministro Celso Amorim autorizou o doutor Cardoso, né? O Petit já contou essa história hoje de manhã, e nós fomos recebidos lá dentro do Ministério da Defesa. Isso nunca aconteceu em lugar, em país nenhum. Tá? Isso é mais uma vitória da CBU, que com a conversa, isso aqui foi resultado de outra carta que a gente redigiu em 2012, lá no Fórum Mundial de Ufologia, no Paraná, né? Lá em Foz do Iguaçu. Acabou o Congresso de Ufologia, a gente foi lá, sentou, não, vamos conversar, vamos chamar os militares para conversar. Aí escrevemos a carta de Foz do Iguaçu, eu protocolei lá no Ministério da Defesa, bateu no ministro Celso Amorim, ele falou, atende esses caras aí, que eles estão usando a lei e não estão conseguindo, né? Aí a gente chegou a conversar com essa galera aqui, né? 2 da Marinha, 2 do Exército e 2 da Aeronáutica. A Aeronáutica falou, nós estamos mandando tudo. Aí a gente falou, mas não tem, cadê as fitas da Operação Prato? Não, vamos ver e tal, mas uma hora a gente vai soltar. Né? A Marinha disse que não tinha nada e o Exército nem sabia do que se tratava. O Petit falou isso mais cedo, né? Tanto é que o cara levou uma chamada na chincha do doutor Cardoso, né? Falou, você não sabe de nada, mas o seu comandante saiba. Então anote tudo aí que está sendo discutido agora e leve para ele. Até a gente, né, nós ficamos meio constrangidos, né? Aí o Geva falou, Petit, conta a história para ele aí. Aí o Petit soltou a história todinha em 10 minutos do caso Varginha, né? E o cara anotando tudo lá como se fosse um taquígrafo. E mandou lá pro o comandante do Exército. Né? Isso foi em 2013. Aí, gente, nessa época já estava começando aqueles problemas com a Dilma Rousseff, né? Os movimentos, né, no país inteiro pedindo aumento de cancelamento de passagem e tal, foi se juntando, alguns grupos de extrema-direita se juntaram, houve um quebra-quebra lá em Brasília. Os políticos aproveitaram isso para dar o impeachment da Dilma, né? E aí a gente perdeu a nossa base de apoio que tinha dentro do Ministério da Defesa. A partir da entrada do Temer, ele começou a botar, digamos assim, passar mais o comando da parte militar para os militares. Porque o embaixador Celso Amorim, que era o ministro à época, ele é civil, né? Nunca foi militar. Mas ele comandava o Ministério da Defesa. Né? E os militares não gostavam muito disso. Um civil comandando os militares. Mas é isso que manda a Constituição. Né? Porque vocês veem que eu não tenho nada contra militar, tá, gente? Já tenho grandes amigos. Fui amigo, inclusive, do brigadeiro Zé Carlos Pereira, que foi o cara que abriu as portas da gente, da aeronáutica para a gente. Tá? Mas assim, o fato é que quando o militar se envolve com política, não dá certo. Tá? É complicado. Militar bom é militar no quartel. Ou então, ele pode ser político, mas tem que sair da ativa. Tá? Pois bem, e o cargo de ministro da Defesa, ele é um cargo político. Tá? E isso tem que ficar muito claro. Comandante da Aeronáutica, do Exército, da Marinha, é cargo militar, tem que ser militar, mas o ministro da Defesa, ele é um cargo político. Tá? E não combina um cara da ativa ser comandando um Ministério da Defesa. Pois bem, conseguimos isso aí, né? Depois, aí teve o problema com a Dilma e tal. Antes da Dilma cair, nós protocolamos esse caso. Olha, nós conversamos lá no Ministério da Defesa e tal, protocolamos o livro do Petit, e vocês viram, não veio resposta nenhuma, o Petit já falou isso de manhã, e aí a gente continuou, esmiuçando aquele rol de documentos, principalmente do Exército, tá? Que é onde deveria aparecer o caso Varginha. Então, lá tem as ultrasecretas, nenhuma dessas se refere ao caso Varginha, são
todas de 24, 22. Se tivesse caso Varginha aqui, ela tinha que estar 96 ali, tá? Ou 97. Desclassificadas também não tem. Eu fiz várias buscas. Você pega, são milhares de documentos, tá? 9.908 só de informações ultrassecretas. 10.875 de desclassificadas. Isso na ultrassecreta, né? E as desclassificadas. Ainda tem a reservada e a secreta. Isso dá mais de 30 mil documentos. A gente olhou tudo. Bota a inteligência artificial para buscar o ano e a origem. Não tem nada sobre Varginha. Mas algumas coisas a gente encontrou. Tá? O que a gente chama de perfumaria. Quando a aeronáutica soltou os documentos dela, já falou, tem muita perfumaria aí, mas tem coisa boa. Dentro dessa perfumaria a gente encontrou algumas coisas, tá? Que eram correspondências do comando do Exército de Varginha para a Polícia Militar em datas críticas. Abril de 97. Esses 3 aqui. E aí o que é que nós fizemos? Fomos à PM, né, acionamos a LAI para buscar o que estava dentro da PM. Isso estava lá no Exército, tá? Mas o conteúdo disso não estava no Exército, estava na PM. Eu fui atrás disso, né? Então mandei coisas... isso aqui são os relacionamentos de siglas, né? Que tem dentro desses documentos. Então, 2, é serviço de inteligência. Você vai pescando essas coisas para fazer um encadeamento da estrutura da informação para poder solicitar a lei de acesso à informação. Tá? Então, quando você pega isso aqui, região militar de Varginha, Polícia Militar envolvida com Marco Eli Xerez, Conselho de Segurança, Defesa, Segurança e Cidadania, 2, Serviço de Inteligência do Exército, isso tudo são coisas suspeitas, né? Então você junta isso tudo e vai e solicita. Pedi a PM de Minas Gerais, através do ESIC deles, né? Serviço de Informação deles, de Minas Gerais. A resposta do comandante-geral da Polícia Militar de Minas Gerais. Os documentos foram localizados após trabalho adicional dos setores responsáveis. Entretanto, o teor da documentação é considerado sigiloso, nos termos do inciso 33 da Constituição tal, e lei estadual, né? Decreto 47792/2009, tá? Que dispõe sobre segurança pública de Minas Gerais. Ou seja, o que a gente desconfiou que poderia ter alguma coisa do caso Varginha está classificado até hoje. E já tem mais de 25 anos, tem 30 anos. Quer dizer, por que isso está classificado? Eles dizem que não é segurança pública. Tá, tudo bem, né? Mas nós vamos lutar contra isso. Outra coisa que a gente tentou abrir. O Edson falou sobre a RACE, reunião do alto comando do Exército, RACE. Essa que o Edson se referiu é a número 56. Nós tentamos informação para pegar a ata dessa reunião. Só que isso aí é que o comando do Exército falou assim, isso aí é que vocês não vão ter mesmo. Né? Por quê? Porque o alto comando, eles tratam de operações altamente secretas, né? E segundo R189, né? E no 7º artigo, ele diz que os trabalhos e documentos elaborados durante a reunião do Alto Comando do Exército, apelidado de RACE, serão tratados como informações preparatórias de acesso restrito, independente da classificação em grau de sigilo. Ou seja, esse caráter sigiloso da RACE, ele se mantém mesmo com a lei de acesso à informação acionada, tá? Mesmo estando a lei em vigor. Isso é uma coisa que a gente vai tratar com quem? Com nossos políticos. Tá? Vamos tentar fazer isso. Então a gente vem tratando. E aqui, outra coisa, a CBU não tem
não tem aspecto político nenhum, mas ela age politicamente. Tá? Então a gente pega deputado de direita, de esquerda, extrema-direita, quem tiver a fim de ajudar, a gente vai. Tá? Então já acionamos o senador Eduardo Girão, inclusive ele deu uma palhinha lá nos Estados Unidos, né? Falou umas besteiras lá, mas, enfim, isso não interessa, né? O importante é que ele esteja brigando pelo caso Varginha, tá? E ele falou isso lá. Engraçado, assim, que quando ele fez uma audiência no Senado, né? A audiência não foi uma sessão solene, em 2022, comemoração dos 70 anos da ufologia. O GEVA entregou um documento para ele. Tá? Eu sugeri o GEVA entregar, eu não participei dessa sessão solene, mas eu falei através do Petit, na época eu estava meio embicado com o GEVA, mas eu falei, Petit, fala para o GEVA entregar um documento para o senador pedindo a abertura do caso Varginha, entre outros. Né? E ele entregou, tá? Ele entregou, segundo o nosso conselho. Mas o Girão não fez nada, tá? Ele chorou lá chorou não. Falou aquelas coisas lá na audiência lá nos Estados Unidos, mas o fato é que ele não entregou, não cobrou. E a época era o governo dele, tá? E a mesma coisa que a gente solicitou para esses dois deputados aqui de baixo, Nilton Tato e o Chico Alencar, eu solicitei para o Girão também, que era uma audiência, outra audiência no Senado, e ele não nos respondeu, tá? Talvez seja, não posso julgar, mas pode ser porque a CBU ela não tem partido, tá? Ela não tem. Cada um dos nós, cada um respeita a ideologia de cada um, tá? E é assim que tem que ser, tá? Tem várias ideologias dentro da CBU. Então é assim que tem que ser, a gente respeita isso. Mas se algum dos políticos quiser falar, ele pode falar do jeito que o Girão falou. Né? O Chico Alencar também, na audiência pública, desceu o pau no rapaz lá. Enfim, nós estamos usando esses deputados. E já estão me cobrando aqui o final. Conseguimos vários sucessos. Né? Por exemplo, a ufologia hoje é reconhecida como uma ocupação no Ministério do Trabalho, né, através do Nilton Tato, junto com o ministro Marinho, o ministro do Trabalho, conseguimos a audiência. Né, e aqui tem as adversidades, como o Petit falou hoje. Né, o Paulo Gonçalves ele gravou conosco mais de 2 horas, pelo menos 2 horas e meia, dentro do plenário da Câmara Ulisses Guimarães. Tá? Não foi nada disso ao ar, vocês sabem, né? Ele gravou comigo no meu local de trabalho, o que é que eu fazia junto com o deputado e tal, nada disso foi ao ar. Entrevistou, inclusive, o deputado, tomou o tempo do deputado e nada disso foi ao ar. Por quê? Vocês já podem desconfiar. Né? Então, Petit está vindo agora, dando nome aos bois, na última obra dele, né? E a gente viu lá o que é, né? Essa foto eu bati hoje, já inseri no processo, por isso que eu pedi para o Léo trocar a nossa palestra, que são esses nomes aqui. Tá? Anotem esses nomes, tanto do caso Varginha, das autoridades do Exército, militares, quanto civis. Né? Aqui ainda tem um militar, né? Mas ministro da Ciência, secretário de Assuntos Estratégicos, presidente da Agência Espacial Brasileira. Esses são civis. Mas podem entrar no quê? Na última coisa que a gente deve fazer a partir de agora, em 2026. Ou seja, um projeto para protocolar novos requerimentos, primeiro, a CGU, porque a CGU é a que controla a lei de acesso à informação, é aquela que provê as condições das pessoas acionarem a lei. E, se não conseguirmos junto à CGU, aí vai ser o jeito de procurar a justiça. Né? Procuradoria-Geral da República, um Ministério Público, pode ser um Ministério Estadual aqui, né? MP de Minas Gerais, né? E se não conseguir aqui, a gente corre para a PGR. Aí já tem que ser um partido junto com os políticos, mas nós estamos lá para isso. Né?
Então é isso, gente. Chegamos aos finais e morreu. Fernando, nós gostaríamos também de agradecer muito sua presença. A busca pela verdade, a transparência, ela é o primeiro degrau dessa escada. Então, nós sabemos assim esse trabalho hercúleo que você vem desenvolvendo e nós estamos aqui aguardando que a verdade venha à tona. Muito obrigada. Obrigado a todos.